A Arquidiocese de Maringá sediou no dia 7 de setembro de 2017 o 9º Encontro Interprovincial de Seminaristas. Cerca de 200 seminaristas e formadores das províncias eclesiásticas de Maringá e Londrina participaram de um momento de confraternização, formação, oração e esporte. O tema escolhido para o encontro foi o dom da vocação presbiteral, inspirado na nova Ratio para a formação dos presbíteros lançada pelo Vaticano. O encontro iniciou com a recordação de que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, convocou o povo brasileiro para um dia de jejum e oração pelo país. A palestra inicial foi proferida pelo padre Claudemir Afonso Caprioli, reitor do Seminário de Teologia da Diocese de Umuarama e professor da PUC Paraná, campus Londrina. Esse novo documento não é um documento isolado da tradição da Igreja. Ele é continuidade, por isso o tom de novidade desse documento é justamente nos relembrar que a formação sacerdotal presbiteral é um dom de Deus em primeiro lugar. Deus tem sempre a iniciativa nesse processo. E a grande novidade é que a formação não está isolada como se nós caíssemos de paraquedas num seminário, mas que nós viemos de uma família, de uma história vocacional dentro da família, de uma história batismal, e é como cristãos que nós respondemos a esse anseio de Deus que nos chama para servir a sua igreja em seu nome. Então existe aqui uma grande novidade, enquanto que nós tomamos consciência de que existe um processo continuado sem fragmentação que forma o homem interior enquanto ser espiritual, mas também prepara este homem em termos de comunicação, em termos intelectual, comunitário, para viver no seminário e exercitar-se no seminário, para viver posteriormente numa paróquia, numa diocese, no presbitério. Houve também no encontro um momento para reflexão sobre o COMISE, o Conselho Missionário de Seminaristas. Os participantes do encontro ressaltaram a importância deste momento de celebração. O encontro interprovincial de seminaristas acontece todos os anos, fazendo um caminho de forma a percorrer essas diversas dioceses. Iniciou há 9 anos atrás aqui na Arquidiocese de Maringá e agora retorna para cá. Existiu então uma passagem por cada uma dessas dioceses, das 8 dioceses, dessas 2 províncias de Maringá e Londrina. A importância é a integração, a troca de experiências mesmo, conhecimento mútuo entre os seminaristas, entre os formadores, uma forma de confraternizar, de integrar e assim também de se formar, não é? Como o Papa Francisco fala sempre da cultura do encontro, esse momento de encontro, mesmo tão ampliado assim, né, mais de 200 seminaristas e formadores, promove sim a troca de experiência, a partilha, a amizade, a convivência, que é tão rico, tão importante nesse tempo em que se fala da cultura do encontro. A vocação sacerdotal é um dom, é uma graça de Deus que as pessoas que a recebem devem cultivá-la. E um encontro como hoje, de convivência entre os seminaristas das 8 dioceses, das 2 províncias, Maringá e Londrina, é um momento justamente de convivência. E os presbíteros são irmãos por 2 títulos. Pelo batismo, o batismo nos faz irmãos, todos os cristãos somos irmãos. E pela ordenança sacerdotal, o padre se torna mais uma vez irmão do outro padre. Ora, esse ser irmão não é de repente que acontece, precisa ser cultivado e se educar para a fraternidade. Um dia como hoje é uma oportunidade para esta educação, para criar no coração dos nossos seminaristas, futuros padres, esse conhecimento mútuo, esse afeto mútuo, para poder viver realmente a irmandade, a fraternidade própria do sacramento da ordem. Estamos vivendo esse momento, essa cultura, né, do encontro, como pedido pelo Papa Francisco. E então nós também nos reunimos, enquanto seminaristas, para viver essa cultura do encontro, né? A cultura do encontro nos motiva na nossa caminhada vocacional, nos ajuda a percebermos também as diferenças das dioceses, as realidades, os desafios que vamos encontrar também nas nossas dioceses. E é um momento de partilha, né? Um momento de alegria, um momento de nos encontrarmos e fazermos essa confraternização, essa convivência entre nós. Na programação, os encontristas participaram também da celebração da Santa Missa. Eu então quero saudar com alegria o querido Dom Manuel
e também todo o corpo de formadores das nossas dioceses, os padres, né, desde os mais cabeça branca que já estão há mais tempo nessa luta, os que estão começando. Então é sempre uma alegria poder encontrar vocês, e em nome dos bispos, meu e garanto que de todos os bispos, agradecer a vocês, assim, por colocarem a vossa espiritualidade, a vossa sabedoria, a vossa teologia, vossa pedagogia, mas também a vossa inteligência, sobretudo, a serviço da formação, né, nos mais diferentes níveis, seminário menor, propedêutico, filosofia, teologia, e acompanhando também, né, os seminaristas que já vão deixando o seminário para um tempo de aprofundamento pastoral, ou o ano pastoral, depois o próprio diaconato, e vocês têm sido os esteios, né, para o nosso trabalho na formação. Então, muito obrigado, né, Deus os abençoe. Todos nós, né, normalmente os bispos, né, Dom Manuel, a gente passa por isso e entende muito bem, né, quais são os nossos vamos dizer assim, i pastiti, né, como diz os italianos, né, que a gente enfrenta na área da formação. E saudar vocês, seminaristas, digo de novo, dos mais diferentes níveis da caminhada de formação, e dizer assim muito claramente, a partir daquilo que ouvimos na palavra de Deus, em que nós podemos dizer assim que é quase como um texto vocacional, né? Vejam, por exemplo, Jesus no Evangelho, antes, né, alguns versículos antes, no capítulo 4, ele traça o seu programa em Nazaré, na cidade de Nazaré, ali na sinagoga de Nazaré, em que ele anuncia, né, o seu programa para com os pobres, para com os aflitos, para com os presos, para com aqueles que estão amarrados, né, pelas mais diferentes situações da vida. E curou os doentes em Cafarnaum. Então começou em Nazaré, mas em Cafarnaum ele começou a curar os doentes. E engraçado, né, que os de Nazaré o recusaram, e os de Cafarnaum, por essa questão dos milagres e tudo, não sei se por terem entendido mesmo o programa de Jesus, queriam retê-lo, né? Queriam ficar com ele, até mesmo coroá-lo rei, coroá-lo um dos seus líderes. Assim, com o episódio do lago que nós ouvimos, então, o contorno da missão de Jesus vai se precisando. Vai se precisando no seguinte sentido, de que ele vai pregando para as massas, né? Para as pessoas, as multidões, né? Não sei se as multidões no tempo de Jesus eram como são as multidões hoje, né? Certamente não. Talvez 30, 40 pessoas já era uma multidão. Nós poderíamos dizer que hoje aqui temos uma multidão de seminaristas, né? Ao falar, né, do tempo de Jesus. Então ele prega às massas, às multidões, mas do meio da massa anônima, né, ele faz emergir algumas pessoas que participam da sua missão, associando-os ao seu destino, que são os discípulos. É Pedro, são outros discípulos que vão aparecendo, que ele vai chamando, vai dando atenção, vai percebendo esse fulano, essa fulana é importante para a minha missão, e vai de certa forma os separando, né? Pedro e os outros discípulos. E isso então evidencia o chamamento de Pedro, né? Que é um momento culminante
depois de toda a pesca, né? Pedro sempre falando como líder, Pedro sempre falando como alguém que parecia assim mais esclarecido, né? E ali, depois da pesca, né? Pedro, ele é chamado, né? De agora em diante serás pescador de homens. E Pedro é chamado diretamente, né? Para ser alguém em que Jesus quer colocar confiança. Ser alguém em que Jesus quer confiar e dizer: olha, eu conto contigo, eu preciso de você para isso, eu preciso de você para tal missão. Não é diferente o que acontece muitas vezes nas nossas dioceses, né? A gente investe, até separa um outro, né? Pensa, puxa, olha que missão que eu posso dar para esse menino. Olha o que eu posso sugerir para esse guri. Olha o que eu posso sugerir e posso pedir, exigir desse rapaz. Não é diferente. Também os bispos, os formadores, vão percebendo essas capacidades, né? E o que é que Jesus exige basicamente de Pedro? Pedro, tu serás sim pescador de homens, mas implícito nisso está que Pedro deverá também preparar-se para isso, reconhecer essa missão, saber que essa é uma missão sua. Diante de Jesus, nesse sentido, não cabe essa expressão: isso não é para mim, isso eu não sei, isso eu não posso, né? Diante de Jesus deve caber sim a expressão: chamado, aqui estou, eu vou me preparar para isso, né? Assim também, veja, os pormenores, Pedro lança, aliás, diante disso, Jesus anuncia a palavra, né? Fala da palavra para todos. Pedro lança as redes, deixa tudo e põe-se a segui-lo. Veja, lança as redes, depois deixa tudo e põe-se a seguir Jesus. Lá no meu tempo de menino, né, no tempo de formação e até mesmo antes dessa formação de seminário mesmo, né, sempre me chamou muito a atenção essa expressão: deixou as redes, né, deixou tudo, foi segui-lo, né, como alguém que está livre para ser testemunha de Jesus Cristo. Olha que maravilha! Se a gente conseguisse falar mais, né, para os jovens sobre essa liberdade que a gente precisa ter para ser padre, para ser alguém que se disponha para a evangelização, gente livre, não amarrado por nada, nem mesmo por uma casa, por um carro, pelo poder. Então, pela madrugada, não vale a pena se amarrar, tendo em vista que a gente quer ser servidor do reino, chamado por Jesus Cristo e colocado diante do povo por Ele, para ser sinal dele. Então, esses pormenores descritivos que nós vemos no Evangelho preparam bem o encontro decisivo com Jesus. Mas também, mais ou menos, como a gente poderia refletir como a reação dos personagens bíblicos diante do chamado. Por aqui, nos estágios vocacionais, né, eu vi muitas vezes os padres falando, por exemplo, sobre as diferentes respostas primeiras que os chamados deram, né? Por exemplo, Jeremias, Isaías, Moisés, Abraão, Nossa Senhora, né? Todos aqueles que foram chamados tiveram uma primeira resposta, que muitas vezes até depois foi revista. Foi revista em vista de um sim. Jesus, com uma única palavra, sugere, né,
sugere aquilo que todos nós somos chamados: pescadores de homens, pescadores de pessoas para o reino. Veja, tudo isso está dito no Evangelho, tão claro, mas para os nossos tempos nós precisamos de pedagogia, nós precisamos conhecer o modo, de ver, dos nossos jovens hoje, o que significa um encontro pessoal com Jesus, o que significa, ter, por exemplo, Jesus como um ídolo, alguém que vale a pena ser seguido. É essa um pouquinho a discussão que deve fazer parte da nossa espiritualidade, da nossa própria discussão. Porque por aquilo que a gente vê, então, na Ratio Fundamentalis, que lhes foi apresentada, que certamente vocês, um ou outro pelo menos já tinha lido e tudo, qual é o principal? É o discipulado. Esse mesmo discipulado que a gente prega lá para os batizados, sobre o qual a gente fala na catequese, sobre o qual a gente fala para os jovens, fala para os adultos, assim por diante. Pois é, esse discipulado, nesse nós temos que ser especialistas, especialistas. Poderíamos até dizer assim, temos que ser doutores nesse caminho. Lá nas primeiras comunidades cristãs, qual era o nome que se utilizava para aqueles que eram totalmente dedicados? Para aqueles que tinham a experiência do discipulado, o nome deles era presbítero. Presbítero. Então vejam, quanta maturidade nós precisamos. Maturidade humana, maturidade espiritual, maturidade sacerdotal, para que a gente possa continuar apresentando esse caminho do discipulado. Veja, tendo tudo isso em vista, os bispos do Paraná, agora também já de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e talvez no futuro de outros regionais do nosso país, optaram por promover uma ação evangelizadora. Nós, aqui no Paraná, vamos discutir sobre isso nos dias 22, 23 e 24 de setembro, quando teremos as assembleias provinciais, Londrina, Maringá, Cascavel e Curitiba, em que a gente vai apresentar para as nossas lideranças a chamada ação evangelizadora, uma vocação, uma nova vocação por comunidade. Porque, gente, está começando a complicar o negócio das vocações, viu? Será que Jesus não chama mais? Ou será que os ouvidos estão muito trancados pela cera da cultura, da modernidade, pela cera aí do erotismo, assim por diante, que faz com que nossos jovens não consigam mais ouvir o chamado? Então, esse programa como um todo é constituído de duas coisas, que depois vão se desenvolver, claro. Uma é a oração pelas vocações. Nós, seminaristas, padres, bispos, nós precisamos realmente ajudar o nosso povo a rezar pelas vocações. Se não tem uma oração que lá na diocese, no seminário, você já sabe de cor, reza uma dezena do terço. E reza pelas vocações de outros e da tua especialmente. Nós temos que rezar por nós mesmos, pela nossa própria vocação, para que a gente, enfim, possa ser, acima de tudo, um bom discípulo. E sendo um bom discípulo, ser então um ótimo padre, um ótimo diácono, alguém que entenda
né, de toda a estrutura da evangelização nos nossos tempos. Por isso, a gente também quer agradecer a disponibilidade de vocês de caminharem, né? De caminharem, de escutar os formadores, escutar os bispos, mas acima de tudo, a fidelidade primeira ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aprendam, né, lá no Evangelho, a perceber qual é a atitude que eu preciso mudar para ser fiel a esse Evangelho. O Papa Francisco, lá na Misericórdia Vultus, ele diz assim, que de Jesus Cristo nós temos que aprender da sua palavra, dos seus gestos e das suas atitudes. Até mesmo o Evangelho de hoje a gente pode olhar quais são as palavras de Jesus. O que é que Jesus disse? Beber essas palavras, né? Quais são os gestos que Jesus fez? Por exemplo, com relação a Pedro, com relação aos outros, aos pecadores, né? Aos pescadores, desculpem. E quais são as atitudes? A atitude, por exemplo, de Jesus: vocês vão ser pescadores de homens, né? Pescadores de pessoas humanas para o reino. Isso deve mexer com o coração da gente. Deve produzir aquilo que a palavra de Deus produziu para os discípulos de Emaús, né? Não ardia o nosso coração? Às vezes a gente pensa que está acostumado com tudo e já nem diante da palavra de Deus o coração arde. Esse é um mau sinal. Diante dos desafios da igreja, o coração não arde, não dá nem um sinalzinho, nenhuma palpitação. Esse é um mau sinal. Diante dos estudos, né, o desafio dos estudos, vou só fazer que é para cumprir tabela. É um mau sinal. Diante da filosofia, da teologia, o coração também tem que arder. E assim, né, o grande objetivo, sermos discípulos de Jesus Cristo. E de acordo com o documento de Aparecida, discípulos missionários de Jesus Cristo. Após o almoço e show de prêmios, os seminaristas se reuniram para um momento de torneio esportivo.